gostaria, gente, de trazer para essa rodada um componente. O que é o componente? Componente é uma ideia que a gente traz uma sustentação para isso, tá? Para a gente não perder o foco do que a gente está fazendo. Então, eu traria dois componentes aqui, que é o componente do esclarecimento, né? E o outro componente é o foco na solução, né? Porque a gente sabe que a gente está imerso em estruturas sistêmicas que são meio caóticas, né? Então, quando a gente faz um trabalho como esse aqui, é porque a gente está querendo melhorar. Então, é o foco na solução, né? E no esclarecimento sobre as coisas, né? Assim, eu acho que sempre pensando que todos nós somos material humano e tudo que a gente faz é passível de erro também, mas a gente quer melhorar, né? Então, começaria pela Jaqueline, né? E eu acho que conforme uma pessoa vai falando, talvez ela já vai trazendo dúvidas, questões de outras pessoas, né? E a gente já vai indicando que isso já está resolvido, né? Jaqueline, As minhas dúvidas são pontuais para alguns projetos, então eu prefiro colocá-las à medida que a gente for avaliando cada projeto. Uhum. Ok. Renato, se você quiser fazer alguma pergunta, tá? A partir da colocação de cada pessoa, você pode fazer, que às vezes você tenha coisas aí que você acha importante que eu não estou sabendo, tá? Tudo bem? Tudo bem. Eu queria só comentar nessa questão da comunicação, né? Tanto Jaqueline, Giuse, quanto Márcia levantaram, e a gente está naquela situação assim de construir o avião enquanto está voando, né? Então, o círculo de comunicação, que até a Jaqueline faz parte, que é onde estão as pessoas ligadas a essa questão de comunicação, tem sido construído, né, ao longo desse tempo, e a gente tem feito alguma comunicação, mas com certeza várias necessidades existem, né? Sobretudo na comunicação com o território. E aí tem o círculo do território também, que é um círculo, vamos dizer, corresponsável por essa comunicação. Logo que teve a criação do fundo, e a gente estava, inclusive, com um processo assim, de alocação de recursos de maneira emergencial, quer dizer, não passava por uma curadoria, era decidido pelo próprio círculo de território, né, de acordo com as necessidades realmente emergenciais. Isso foi em fevereiro e até dia 12 de março. A gente fez uma proposta, falou para o território, para o pessoal que estava no círculo, vamos divulgar que existe esse fundo na cidade, né? Agora, o pessoal achou, nessa ocasião, que a cidade estava num processo de luto, num processo de muita efervescência assim, emocional, e que antes de divulgar, seria necessário um processo de afeto, de criar confiança com as pessoas, coletivos e organizações locais, e por isso não teve uma divulgação muito grande, né? E depois, por diversas outras razões, a gente ainda hoje tem uma divulgação que necessita realmente da gente parar, pensar e falar, ok, como vamos fazer essa divulgação na cidade, né? Eu acho que nós, como curadores, vendo essa necessidade, podemos também ajudar aos próprios círculos de comunicação e de território a sanar essa deficiência, né? E aí, inclusive, Márcia, já faço aqui o convite, que a gente quer também o Eu Luto, né, como qualquer outra organização dentro da Aliança Regenerativa, como aliado, participando aí desses desafios, né? Como que a gente divulga na comunidade, como que a gente divulga para fora, como que capta mais recursos, como que escolhe projeto e assim por diante.
Então, é isso que eu tenho que comentar a respeito da comunicação. Vocês estão absolutamente certas, tem muita deficiência e temos que olhar para isso e atuar, né? Então, Jaqueline já pode levar isso lá para o ciclo de comunicação, vai estar gravado aqui, vou passar lá no círculo de território também, e à medida que a gente vai estruturando esse ciclo, a gente também vai olhando e atuando nas deficiências. Obrigada, Renato. Márcia? Você tem alguma dúvida que você gostaria de trazer nessa rodada, antes da gente ir para a assinatura do termo de compromisso? Seu microfone está... Isso, Márcia, obrigada. Não, eu coloquei mais essa questão da dúvida com relação ao valor do projeto, porque muitos projetos ultrapassam. Me parece que a minha confusão é a confusão das pessoas, entendeu? Então, isso vai precisar ser melhor esclarecido. Eu compreendi tudo que o Renato falou, ele tem razão, a cidade ainda está, né, efervescente, muito triste, as pessoas não estão concentradas, sabe? E a gente precisa compreender esse momento da cidade, foi o caos, né? E talvez a gente não esteja nem escutando direito, né? Isso faz parte do processo mesmo. E então acho assim que as dúvidas principais foram essas que eu já tinha colocado. Se me ocorrer mais alguma coisa, eu falo. Legal, obrigada, Márcia. Renato, você acha importante trazer agora aquelas informações que até eu acho que o que a Márcia está trazendo é o que a gente falou no início, né, antes das pessoas chegarem, sobre os projetos acima de R$ 2.500? O que você acha? Microfone fechado. Sim, posso trazer. Bem, a questão, Márcia, os projetos, a gente está aceitando projeto até 25 mil, né? Porém, é um processo diferente dos projetos que são até 2.500. Eu vou até compartilhar aqui a minha tela para passar esses pontos aqui, olha. Então, como que acontece? Para projetos abaixo de 2.500, o quórum mínimo para aprovação é de 5 curadores. Hoje nós estamos em 5 aqui. Então, é possível a gente aprovar esses projetos até 2.500, né? Acima de 2.500, o quórum mínimo é de 10 curadores, nós somos 16 no total, né? E é necessário a presença de pelo menos um curador de cada círculo. Hoje nós temos aqui a Jaqueline como curadora do Círculo Comunicação e a Sandra como curadora do Círculo Governança. Então, precisaria ainda de outros 3 que não estão, né? E é também pedido que os curadores, o Círculo Território, eles enviem um parecer para os curadores por e-mail com antecedência, atestando ou comentando sobre o projeto e a necessidade dessa solução para o território. Então, uma maneira da gente pedir, olha, é um valor um pouco maior, vamos ter alguém aqui, né, da gestão desse fundo fazendo uma análise e falando, realmente isso que está sendo proposto está dentro das demandas que a gente identificou como reais, né? E também o Círculo Sociedade, ele fazer o mesmo parecer falando sobre a eficiência do impacto social proposto e a capacidade técnica da equipe proponente em desenvolver o projeto, né? Então, vocês querem esse dinheiro, mas quem são vocês? Né? Vocês estão falando que vocês vão entregar X, Y, Z, né? Na nossa percepção, na nossa análise, existe essa capacidade para entregar essa solução e, na nossa análise, essa solução que está sendo proposta, ela será suficiente para gerar o impacto social que está sendo proposto, né?
Então, é um parecer, pode ser um e-mail, pode ser um estudo, né? Aí o próprio círculo define, mas intencionalmente ter esse estudo anterior sendo enviado para os curadores, né? Então, até 2.500, até R$ 25.000 é possível, né, ter projetos. Menos que 2.500 é muito mais simples e muito mais ágil para a gente aprovar um projeto. E a outra coisa bem, os projetos eles são avaliados de acordo com a votação, né, que receberam anteriormente, e muitas vezes vai acontecer de um projeto acima de R$ 2.500 tá como prioritário, mais votado. Mas se a gente não tiver esses pré-requisitos, talvez seja o caso de pular o projeto que pode ser aprovado e na próxima semana a gente já se articula para trazer essas análises e tá com o time completo aqui para avaliar com o cuidado que eles merecem, né? Ok, aí veio uma pergunta. Essas regras que você acabou de ler, Renato, isso estava claro para quem estava se candidatando? Eu não me lembro de ter visto isso. Provavelmente não, mesmo porque a gente já estava com a plataforma recebendo propostas antes dessas regras terem sido estabelecidas, né? Então, hoje, no texto que a gente tem, quando a pessoa entra lá no site, tem isso sendo explicado. Não sei se está claro, a gente pode fazer uma leitura e analisar se precisa mudar a maneira que está escrita, né? Acho que a gente sempre tem que deixar mais claro. Outra coisa que não está claro para quem se candidata é esse ponto daqui, olha. Aqui tem um termo de compromisso para os curadores, mas tem também um termo e condições para quem entra com o projeto, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Termos e condições para os projetos inscritos. Isso a gente tem que adicionar lá. Eu já posso fazer isso hoje, assim que a gente terminar. Então, toda informação fornecida, inclusive informação de contato como e-mail e telefone, serão públicas e poderão ser divulgadas para terceiros, com o objetivo de encontrar apoiadores e mesmo financiadores para os projetos, né? Muitas vezes o que pode acontecer é da gente não apoiar um projeto, mas ter algum contato, uma outra organização que pode se interessar, né? Então já manda para lá. Ao inscrever o projeto, você aceita que o mesmo, inclusive fotos e vídeos, sejam divulgados pelas organizações participantes da Aliança Regenerativa para fins de promoção do fundo e do próprio projeto, né? Que aí a gente pode divulgar o que está acontecendo para a comunidade, para fora. A responsabilidade legal do projeto selecionado é do próprio projeto. O Ministério Público ele acompanha as ações do fundo e terá acesso a todos os dados do projeto, bem como da informação de prestação de contas e relatório de atividades. E o apoio ao projeto ele acontece como reembolso. Então, a gente não envia o dinheiro e o projeto é executado, né? O proponente do projeto executa o dinheiro, o gasto, né, claro, previamente aprovado pela curadoria e formalizado por e-mail, e para receber o reembolso, ele precisa preencher o formulário com o relato do que foi executado, enviar fotos e comprovante de despesa num período de 3 meses. Se for demorar mais do que 3 meses, não tem problema nenhum, mas a gente pede que faça um pedido de extensão por e-mail, né, para a gente não ficar aí sem uma resposta e esperando para sempre. Só serão reembolsados gastos que atendem o seguinte padrão de comprovante, aqui um padrão de comprovante falando, olha, você vai pegar uma nota fiscal, precisa ter o CNPJ, o CPF, né, não pode ser aqueles recibos de banca de revista, né?
Basicamente é isso. Também não está comunicado lá, mas é bom que eu já anotei aqui e a gente corrige essa situação. Ok, Márcio. Gilze, e você? Então, umas perguntas bem práticas, assim. No caso de prestação de serviço, bom, no caso de projeto que ultrapassa 2.500, pode até inviabilizar o projeto o fato de ter que antecipar, se for 25.000, né? E fica meio difícil esse mecanismo de cessão por reembolso, né? O critério eu acho que deveria ser diferente, no caso de valores mais altos. E no caso de prestação de serviço, projeto que, por exemplo, prevê várias oficinas sendo ministradas durante tantos meses, a remuneração de uma equipe de arte educadores, como é que é feito isso então? Porque nem todos são MEI, e, enfim, se for através de recibo de trabalho autônomo, RPA incide impostos, como é que fica essa questão dos, né? E, enfim, se são exigidos contratos, ou seja, quando ultrapassa 2.500, que é uma ajuda de custo, na verdade, para, né, dificilmente um projeto custa R$2.500 se ele tem uma cronograma, enfim, uma ação, né, maior. É uma ajuda de custo. Agora, no caso de um projeto, a complexidade é maior, né, inclusive em termos da prestação de contas, não só financeira, mas também de metas e objetivos e resultados, né, etc., alcançados, do impacto, da avaliação e tal. Então, talvez as regras deveriam ser diferentes, porque são categorias diferentes, eu vejo assim, né? Sim. Eu acho que você está certo. Eu acho que a complexidade de um projeto maior é bem maior. Exige regras. Não sei até que ponto que a gente está preparado para projetos grandes, né? Por isso, na hora médios. Oi? Médios. Projetos médios, sim. 25, 30 mil, sim. É uma coisa bem simples. Sim. Eu sou gestora cultural, eu trabalho com projetos, então, de repente, se precisar de alguma sugestão nesse sentido, eu acho bastante simples. Assim. Ótimo. Não, vamos conversar, Gilze. Trabalho com a Lei Rouanet, com lei de incentivos e convênios com prefeituras. Sim, vou precisar e queremos sua opinião, sim. Por exemplo, essa pergunta que você fez sobre, para prestação de serviço, se a pessoa não tiver condição de dar uma nota de MEI, uma nota fiscal, né, como é que fica? Eu não sei. É uma pergunta que eu não tenho resposta, né? A gente consegue, porque ao mesmo tempo a gente não quer burocratizar, né, e limitar, falando, não, você vai ter que dar uma nota fiscal, porque... Mas quando é um profissional, geralmente tem, agora, não sei. Exatamente, né? Exatamente. Então, é essa questão. Como que a gente consegue desburocratizar e incluir, que é o nosso objetivo, e ao mesmo tempo estar seguro na questão da burocracia que nos é exigido pelo Ministério Público, né? Eu estou falando aqui como gestor da nossa cidade, que está sendo olhado pelo Ministério Público. Então, eu quero fazer a prestação de contas com todas as notinhas fiscais. Ao mesmo tempo, quando eu olho para a comunidade, eu falo, poxa, então quer dizer que só pode trabalhar na solução quem tiver um CNPJ e tiver uma estrutura para isso? Não me parece ser justo, né? Então, temos que encontrar soluções para isso que sejam ganha-ganha. Depois, eu quero sua ajuda, sim. Vamos conversar, vamos chamar advogados, contadores e tal, a gente acha uma solução, né? Na questão da comunicação, as dúvidas, né? Se eu entendi bem, então, foi por opção que não foi divulgado. Inicialmente foi divulgado esse edital,
e depois foi avaliado que não. Só na fase emergencial. Depois houve um silêncio. Então, se eu entendi bem, foi uma opção que vocês que começaram esse processo fizeram para interromper a divulgação. Porque quando você falou comigo outro dia, vamos colocar cartazes, bom, se a intenção for essa, de dar máxima visibilidade, é só fazer um informativo e postar nas redes de WhatsApp, e imediatamente 35 mil pessoas ou mais vão saber. Em quantas horas. Ou seja, não é difícil divulgar. Não é difícil. É só saber qual que é o critério. Quem é o público-alvo? Exatamente. Gilze, quando fala assim, foi uma decisão, eu não posso dizer isso. Opção? Não posso dizer isso, que foi uma opção, não. Porque a natureza da aliança, ela, como é uma organização, não é uma organização, né? São várias organizações e é descentralizado. A minha opção, eu queria que fosse divulgado, mas a opção de outras pessoas, teve gente que falou, não é a hora agora, então teve essa opção. E teve outras pessoas ou grupos que acharam que deveriam alocar o tempo delas de uma outra maneira, né? Por exemplo, na governança ou tudo mais. Então, um pouco também foi falta de braço, sabe? Aí, assim, o que aconteceu no ciclo de comunicação? No ciclo de comunicação, a gente, quando fez a captação de recursos, começou com uma turma muito grande, né? Naquela primeira semana, solidariedade de tudo quanto é lado. Depois de uma semana, desinflou. E aí, de repente, não tinha mais ninguém fazendo comunicação, né? Tava campanha lá acontecendo, e aí, a gente faz comunicação para campanha, para já segurar agora um recurso que pode ser usado no futuro para regeneração do território, que vai demandar muito tempo, ou já fazemos uma comunicação com o território. E nesse momento houve sim uma posição muito forte da maioria, falando, olha, inclusive do ciclo território, né? Falando, olha, não mexe no território agora porque a gente precisa criar confiança. O pessoal não está dando conta, os nossos interlocutores lá estão completamente desbaratinados e não é hora, né? Depois, a gente passou um tempo, né? Começou uma conversa tipo, olha, vamos estruturar qual que vai ser a nossa identidade visual e vamos fazer aqui um planejamento. Aí foi feito um planejamento, não foi executado ainda, né? Agora está sendo criado uma newsletter pelo pessoal do Coletivo Mica. E assim por diante. Então, tem coisas e momentos que é opção, mas tem muito também de falta de braço e de ter organizações e coletivos fazendo isso, né? Falando, ok, eu vou pegar e vou fazer essa divulgação no território, né? Ou pessoas, né? Não sei, porque tem uns grupos, tem uns 3, 4, 5 grupos de WhatsApp. Se publicar em um, imediatamente você vai alcançar milhares de pessoas. Então, eu vejo muito simples. É só decidir. Eu acho que sim. Sim. É só optar. Então, porque, ao mesmo tempo, você se jogar, se colocar os cartazes em todas as redes de WhatsApp, você vai receber milhões de propostas também. Assim, vai receber numerosas propostas. E aí, vai ter jeito de processar todas. A outra questão que aconteceu foi isso também, né? A demanda é grande. Tem uma demanda. Em abril, a gente recebeu esse contato do Ministério Público falando, para tudo que eu quero acompanhar.
né? Então, nesse momento, a gente falou, bem, então não podemos divulgar enquanto tiver isso pendente, né? E teve reunião com eles e tal. Depois que teve um acordo, ok, podemos ir, aí o que aconteceu? Aí a gente teve uma outra situação interna que a gente sentiu que ainda não estava pronto para formar a curadoria. A curadoria só foi formada agora, né? Tá. Então, sim, a hora de divulgar é agora. Eu acho que é uma prioridade e vamos colocar isso como prioridade no Mas ciclo é de bom ter comunicação do território. critérios, muita clareza com os critérios, eu acho, né? Para poder ter condições de processar realmente tudo que for acontecer de uma forma mais eficiente. Exato. Ok. Renato, eu também acho que tem uma questão aqui que eu gostaria de esclarecer. Em relação aos projetos, então hoje a gente vai analisar os projetos mais votados, né? Esses projetos que a gente selecionou para a reunião de hoje, a plataforma ela zera depois da nossa escolha e projetos que não foram aprovados, mas foram votados, né? Eles continuam lá para a gente votar na próxima reunião, na próxima vez que a gente reunir para escolher novos projetos, e eles poderão ser escolhidos então? Sim, Sandra, a plataforma não zera os votos permanecem lá sempre, né? Vocês estão vendo aqui os finalistas do capítulo, né? São esses aqui. Esses que têm esse símbolozinho são os que já foram contemplados. Então, quando a gente olhar aqui, a gente sabe que esse é o primeiro, esse aqui é o segundo, terceiro, vai analisando eles. A gente sabe que esse daqui pode pular, porque é um projeto antigo que já foi contemplado, né? E quando a gente está analisando cada um dos projetos aqui, deixa eu colocar. Esse que já foi contemplado, já foi executado? Já foi contemplado e executado. Os resultados? Eles, eu vou te mostrar, ele foi na época emergencial, né, que eles foram escolhidos. Quando você entra aqui no site, ele tem aqui, olha, esses aqui que são os que já foram executados. Se a gente aprovar um novo, ele vai entrar aqui, né? Aí você clica nele e ele vai dar aqui mais fotos, né? E as informações sobre o projeto. Sim, e o resultado dessas ações? A prestação de conta, onde está? Dos resultados? A prestação de contas, se você entra aqui no... Vou colocar de novo. Na descrição tem uma das perguntas aqui como é feita a prestação de contas? A gestão dos recursos, tal, resultados de cópias de nota fiscal estão disponíveis nesse link aqui, né? Então, deixa eu abrir aqui. Eu não sei porque o meu browser está dando um problema aqui para abrir. Vamos ver se ele abre. Abriu. Então, é uma pasta aqui do Google Drive e você tem todas as notinhas que eles enviaram, estão numa pasta. Ele tá aqui, vai demorar a abrir. Deixa eu ver se eu abro. Eu estava me referindo não à prestação de conta física financeira. E das atividades também, relatórios de atividade. Porque eles prometeram um plano de trabalho, uma série de ações tão complexo, né, desde um diagnóstico numa área geográfica. Não entendi bem. Eu, assim, fiquei meio sem entender, porque eu achei muito amplo, muito abrangente. E aí, os resultados desse tipo de trabalho, eles seriam muito úteis, serem compartilhados, seria útil compartilhá-los, porque, senão, qual que é o sentido deles terem feito essa ação
se o resultado não é compartilhado? Exato. Eles compartilharam alguns do diagnóstico no Ciclo Território. A gente tem uma planilhazinha, tem uma discussão que eles falaram assim, mas aqui tem muito dado confidencial, não sei o quê, não podemos né, deixar isso público, o que também é outra coisa que na minha visão, a gente deveria ter uma plataforma, um local de dados públicos, que é o projeto da Internet Sem Fronteiras, né? Então, acho que a gente pode caminhar nessa direção daí de ter um repositório de informações públicos no futuro, né? Tá, mas então esses resultados desse projeto não são públicos, não são de domínio público, são só de acesso desse círculo território, privados, fechados. O resultado, você diz, de diagnóstico e de O mapeamento? resultado do trabalho feito por esse projeto que foi aprovado e que recebeu esse valor, que é uma ajuda de custo. Não, mas eles mandaram um relato sucinto, né, com foto e tudo mais, e isso daí está público nesse link aqui que eu passei, mas que eu não consegui abrir então por causa eu vou do entrar meu. no link depois, porque eu não tinha achado. E também uma necessidade de, eventualmente, a gente ter uma página que seja mais fácil de achar as coisas, né? Uhum. Ok. Aí a outra pergunta, Renato, eu acho que só para... Tudo bem aqui, Gilzi? Você tem mais alguma questão que você queira colocar? Não, depois eu vou procurar, porque a minha questão é ver o que foi feito exatamente, porque, repito, se não for compartilhado, então não entendo qual que é a função, qual que é a utilidade do trabalho que foi feito, se ele não foi compartilhado. Talvez o que você traz seja importante para a gente discernir o que a gente acha importante que seja compartilhado para que a gente entenda o impacto do projeto, né? Território e sociedade. Qual que é o objetivo, né? De trazer o que é importante que seja publicado como resultado desse projeto, né? E que isso possa ser público. Sandra, eu tô achando aqui que a gente está fugindo um pouco da questão de curadoria, porque senão, assim, se for falar da aliança toda, a gente fica dias, né? Só queria, Sandra, por favor, uma sugestão. Parece que está aqui uma necessidade de publicizar os resultados do projeto. Então, talvez, naquele texto de introdução, pudesse ser colocado, Renato, não sei, uma outra exigência, não sei, um item que dissesse da necessidade de o grupo responsável pela execução também apresentasse de que forma vai dar publicidade a esse projeto, porque é realmente importante, né, a população ter acesso de uma forma mais tranquila, sem precisar buscar na internet, né, num site específico. Mas eu sei que aí em Brumadinho existe uma emissora de rádio, eu sei que existem alguns veículos aí de comunicação que poderiam ser utilizados. Só uma sugestão, depois a gente pode, em outro momento, discutir isso, tá, Renato? Sim. Desculpa. Não, inclusive, um dos projetos a serem avaliados hoje está relacionado à comunicação, né? Muito bem. A gente agora, será que a gente consegue ir para o próximo item da pauta, que é fazer a leitura do termo de compromisso, e aí a gente formalizar o aceite? Todos conseguiram ler o termo de compromisso? Sim? Sim. Ok. Então, confesso que eu nem vi o termo de compromisso. Aonde que está? Então, talvez o Renato possa compartilhar a página e a gente já lê, e aí a gente pode passar para o aceite. Isso. Eu vou colocar aqui no
no chat a íntegra desse... Uai. Tem mais uns pontos aqui. E você quer que eu leia, Sandra? Eu acho importante ler aquela parte ali do termo de compromisso que está no documento, que é uma parte menor, não é, Renato? Tá. Se eu não me engano, é isso? Isso, é esse daqui. Porque ó. se tem pessoas que não leram, é importante que se faça a leitura para a gente poder avançar no aceite. Tá. Então, vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Eu estou vendo. Tá. Então, é assim, ó, o curador assina termo de compromisso, no caso, ao invés de assinar, vai ser falado aqui, e que concorda com os seguintes termos, sob pena de exclusão da curadoria, caso venha a desrespeitá-las. Ter lido as normas da curadoria, corrigir isso aqui, depois corrigir. Ter lido as normas da curadoria do fundo e com ele expressamente e formalmente concordado, assiduidade de pelo menos 50% de presença e pontualidade nos encontros online para escolha dos projetos, compromisso em realizar a leitura prévia dos projetos, indicação dos projetos favoritos antes da reunião, manter postura de cortesia, gentileza e objetividade durante as reuniões e nas interações com demais curadores, respeito ao facilitador da reunião, responsável pela condução do encontro, não inscrever projeto para receber recurso do fundo, próprio ou de organização que seja membro, no Fundo Regenerativo Brumadinho, enquanto estiver servindo como curador e pelos 6 meses subsequentes. 3 meses em caso de curadores convidados. Caso tenha alguma relação de parentesco direto, pais, filhos e irmãos, com proponente ou pessoa envolvida com algum projeto inscrito para receber recursos do fundo, deverá anunciar o conflito de interesse e se abster na escolha desse projeto, embora possa prover informações sobre o mesmo para outros curadores que assim desejarem. Abster-se de favorecer, defender ou agir de qualquer maneira visando interesse político, partidário, proselitismo religioso, benefício próprio ou autopromoção. Discrição e confidencialidade, não comentando externamente sobre decisões e discussões realizadas internamente nas reuniões de curadoria. Uhum. Então, eu acho que quero saber se alguém tem algum comentário sobre esse termo de compromisso, ou se a gente já pode, eu gostaria de a gente fazer uma rodada, né, que é só para a gente verbalizar o aceite, né, ou se antes se exige que tem alguma questão que precisa ser revista aqui, ou que a pessoa quer comentar, aí só levante a mão para eu saber, né. A Márcia, né, não está aqui? Tá aqui. Não estou vendo a Márcia. Ah, tá. Achei. Tá muito escura a tela? Obrigada. Não, tá tudo certo, Márcia. É que eu estava no cantinho e eu não puxei. Ok. Gilze, você tem algum comentário que você queira trazer? Não, tem uma questão dessa, quando é gravado ou não é gravado. Você está gravando ainda, Renato? Sim, para esse aceite eu estou gravando. Ok. Então, não sei, essa questão de gravação de imagem, se a pessoa deveria estar autorizando isso, porque depois eu vi que são disponibilizadas. Aí me pergunto se seria um caso de autorizar ou não nesse aceite, nesse termo de compromisso, já dá o aceite para que se autoriza a veiculação das gravações. Uhum. Boa sugestão, podemos adicionar. Ótimo. Isso. Mais alguma questão que alguém queira trazer antes do aceite? Naquela hora eu achei que eu ia falar, vou pedir para o Renato, por favor, esclarecer novamente a letra F. F. Aquela questão da organização que a gente pertence. Ah, sim. Tá. Por favor, porque só para ficar bem claro. Tá. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Não inscrever projeto para receber recursos do fundo. Não inscrever projeto para receber. Esse aqui é outro que também merece ser editado, né? Mudar um pouco aí a leitura. Mas está assim, não inscrever projeto para receber recursos do fundo, próprio de organização que seja membro no Fundo Regenerativo Brumadinho, enquanto estiver servindo como curador e pelos 6 meses subsequentes. 3 meses se for curador convidado. Né? A ideia aqui é, vamos ver se eu consigo articular aqui de uma maneira clara. Eu não posso inscrever, mas alguém do grupo pode inscrever? É assim, se você for dirigente desse grupo, então o grupo, né, a organização fica impedida de se inscrever pelo período aqui de 6 meses ou 3 meses. Agora, um membro do grupo pode inscrever para um projeto pessoal ou para um projeto de outro grupo, por exemplo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui da igreja. Né? Tem a paróquia e tem o padre. O padre é um curador. Então, o padre não pode inscrever um projeto, que ele mesmo vai avaliar como curador, e o padre não pode inscrever a paróquia como proponente de um projeto. Mas alguém que seja parte dessa congregação pode escrever um projeto pessoal, ou então, se o padre for de um determinado bairro e participar da associação do bairro, sem ser dirigente, e essa associação do bairro se inscrever, o padre pode, não tem conflito de interesse, tá tudo ok, mas o padre deverá só falar, olha, eu faço parte dessa associação do bairro, então nessa discussão eu estou me abstendo, né? Não vou participar. Agora, se tiver alguma pergunta sobre o bairro, pode perguntar para o padre e ele pode dar a resposta, não tem problema. Só não pode se posicionar ativamente, né? Ok, podemos partir para um exemplo prático, porque o Eu Luto eu descobri que tinha um projeto inscrito. Exato. Eu não sei se eu sou curadora convidada ou se eu entro nessa outra categoria. Você é curadora convidada. Convidada, 3 meses. A nossa gestão, ela no Eu Luto, ela é temporária, 4 meses. Uhum. Esse projeto inscrito foi de uma pessoa que aparentemente saiu, mas não sabe se volta, e é para a organização da sala do Eu Luto. Então, não pode ser inscrito. Isso, porque é um projeto do Eu Luto, né? Ele tá buscando uma sala para o Eu Luto, né? Então, assim, essa mesma pessoa, ela poderia fazer um outro projeto que tem a ver com o bairro dela e que não tem nada a ver com a organização Eu Luto, né? Aí pode. Ela tem um projeto Aceita um Café. Aí pode, ele pode fazer, a pessoa pode inscrever o projeto Aceita um Café. Não é porque você participa do Eu Luto e ela participa do Eu Luto que ela está excluída, né? Okay. Mas ela está excluída, ou qualquer um está excluído de fazer um projeto para o Eu Luto ou pelo Eu Luto, né? Tá. Fica claro a distinção? Fica. Tá. Obrigada. De nada. E aí eu acho que tem necessidade de melhorar esse texto, sim. Depois eu vejo como que faz para ficar mais claro. Eu também senti aqui que tem algumas confusões aí, precisa ter mais clareza. Mais alguma questão, pessoal? Mas aí, então, não é membro, mas dirigente ou... Não escrever projeto para receber recursos do fundo próprio ou de organização que seja membro ou dirigente? Dirigente, não é isso? Né? Isso. Se for membro, não tem problema. Não tem problema. Se for membro, né, a pessoa pode
falar, né? Olha, fulano é membro da mesma organização que eu sou, né? Mas não tem problema. É uma cortesia falar, mas não é um conflito de interesse. Né? Na verdade, eu tinha lido isso, não como termo de compromisso, mas como regras. Eu achei que eram as regras. Agora que é um termo de compromisso. Isso tudo aqui são as regras, e dentro das regras tem um item que é um termo de compromisso. Ah, ok. E é esse que a gente acabou de ler, então, e que agora a gente vai passar pelo aceite para a gente avançar na seleção dos projetos. Sim. Então, podemos começar. Eu convidaria, então, a Jaqueline, né, a rodada agora é a seguinte, é simplesmente dizer aceito, né, ou tem uma objeção. E aí a gente vê como é que avança nisso. Então, Jaqueline? Aceito. Gilze? Aceita. Márcia? Márcia, seu microfone está fechado. Desculpa. Aceito sim, e vou ter que avisar o Eu Luto que ninguém pode escrever projeto dele. Até janeiro, não é isso? Obrigada, Márcia. 3 meses, não? 6? 6 meses. Não, 3, né? No meu caso. 3, né? 3. Então, agosto, setembro, outubro. A partir de novembro. A partir de 3 meses, a partir do momento que a pessoa deixa de ser curadora, né? Então são 6, né? Tá. Se a pessoa ficar curadora por 1 ano, é 1 ano mais 3 meses, né? Não, então precisa ficar claro isso aqui, mais claro ainda. Enquanto estiver servindo como curador e pelos 6 meses subsequentes. 3 meses subsequentes se for curador convidado. Se acontecer algum impedimento e eu tiver que deixar de ser curador, isso é possível de forma simples? Sim, sim. A cada 2 meses, a gente vai mandar uma avaliação, um formulário, perguntando se a pessoa quer seguir sendo curadora, né? Tem janelas aí para a pessoa sair. Eu também aceito, Sandra. Eu também aceito, Renato. Legal, pessoal, obrigada. E agora a gente segue, então. E a gente... Que lindo! A pergunta, então, é... Como é que você chama? O Pedro é afiliado. Olá, Pedro. Então, a pergunta agora é se, então, deu para todo mundo ler os projetos, né? Deu para todo mundo escolher os seus favoritos. Né? Aí só